Muito bem, hoje é aquele quadro aqui no canal onde eu respondo as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram no dia 4 de novembro, quinta-feira, então mãos à obra. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Sim, eu sei que eu fiquei muito tempo sem publicar novos vídeos, tive alguns compromissos profissionais que me impediram de publicar mais, como foi a 5ª turma do ciclo de mercado, que as matrículas já foram encerradas. E também tem um compromisso na outra semana, que depois eu vou falar sobre isso, acho que não no vídeo de hoje, mas que acabou me tomando toda essa semana porque eu precisei escrever um paper de uma apresentação que eu vou fazer, mas depois eu falo sobre esse evento muito bacana, por sinal. E hoje eu quero responder as perguntas que vocês me mandaram, são várias, mas até antes de responder as perguntas, eu queria convidar aqueles que ainda não baixaram o aplicativo da Bitso. Então quem tem interesse em Bitcoin, criptomoedas, sobretudo fazer trade de criptomoedas, baixar o aplicativo recém-lançado da Bitso Alpha, específica para quem deseja fazer trader, porque há uma promoção no momento com 20% de desconto nas taxas de trade. As condições todas estão aqui embaixo no link na descrição do vídeo, então baixe o aplicativo Bitso Alpha, link aqui abaixo. Então esse recado é importante que eu não queria deixar, não queria esquecer. Mas vamos lá, eu estou com as perguntas todas, como sempre, parece que vocês têm se superado, mandado mais perguntas ainda, então meu muito obrigado. E eu vou tentar responder o máximo possível, vou tentar fazer de forma bem rápida, para que a gente consiga responder muitas perguntas. Primeiro aqui do Decriptando. É possível que as criptos sejam o início de uma mudança drástica no sistema econômico global atual? Eu não tenho a menor dúvida disso, já são uma mudança. Pô, eu que já cansei de publicar vídeo e palestras sobre o tema, para mim sim é uma grande revolução. Só que é mais do que uma mudança no sistema, talvez seja uma alternativa ao sistema. Algumas pessoas dizem que o que está sendo construído é um sistema financeiro paralelo a esse que está aí, e que esse está se desmoronando por conta própria, pelas suas próprias vulnerabilidades, fragilidades de moeda fiduciária, moeda estatal que está sendo inflacionada, mas claro que isso não é um colapso que acontece em um dia ou uma semana, mas tem uma série de problemas com o sistema vigente. E claro que em paralelo um novo sistema está sendo construído e talvez a gente possa ir paulatinamente migrando para esse novo sistema econômico mundial. Vamos lá, mais perguntas. Em poucas palavras, diferenças entre escolas austríacas e de Chicago. Além da origem óbvia, eu diria que a principal diferença é realmente a metodologia, e isso é a escola austríaca diverge de praticamente todas as outras por conta do individualismo metodológico da escola austríaca, onde o foco da análise econômica começa no indivíduo e não de agregados que não existem. Mas enfim, então essa é uma das diferenças. Outra importante, eu diria que até no campo da moeda, onde em termos de receituário, ou seja, prescrição de política econômica, os austríacos e os economistas chicaguenses, eles concordam com muita coisa. Mas no campo da moeda, eu diria que é onde há muitas divergências, até porque o próprio Milton Friedman não admitia concorrência no âmbito monetário. Em todas as outras atividades e setores, ele sim defendia a concorrência, livre mercado e liberdade de escolher, free to choose, como é o livro do Milton Friedman e aquela série que foi produzida nos anos 80, se eu não estou enganado. Mas moeda, não. Aí os humanos não estão free to choose, não podem ser livres para escolher, e os austríacos defendem que, inclusive e sobretudo na questão de moeda, eles devem ser livres para escolher. Então, resumi bem rapidamente aqui. Vamos lá. Uma forma de arrecadação do governo através da inflação, entre aspas. Faz sentido essa afirmação? Como? Sim, faz sentido, e inflação é um imposto oculto, porque hoje ele acaba... É mais difícil de mensurar isso, porque a inflação ela se dá de forma mais indireta, o processo inflacionário é mais indireto, não é um processo direto do governo imprimindo moeda para cobrir seus gastos.
como ocorria no passado, mas ainda assim o governo se beneficia da inflação, pelo menos no curto prazo. E é exatamente o que a gente está vendo agora, onde a arrecadação aumentou bastante do governo federal por conta da inflação. Olha o PIB nominal que disparou nos últimos meses, estamos em cerca de 14% ao ano, PIB nominal, e PIB nominal é renda, e grande parte disso é por conta da inflação. Então, sim que ajuda. No passado, essa afirmação era muito mais fácil de entender porque o governo ou tributava, ou se endividava, ou então ele emitia moeda para cobrir gastos. E como a moeda é ele que emite, ele consegue comprar bens e serviços a preços vigentes e o poder de compra da moeda só vai caindo ao longo do tempo. Então, se o governo imprime moeda hoje e começa a comprar bens, pagar salários e tudo mais, essa depreciação da moeda, a perda de poder de compra, ela não ocorre instantaneamente. Isso leva algum tempo. Então, até chegar o momento em que a economia se acomodou num novo nível de preços, onde essa inflação já é sentida por toda a população, o governo conseguiu se beneficiar e comprar bens e serviços, pagar salários de fornecedores antes da moeda perder poder de compra. Então, sim, ele se beneficia da inflação, é um imposto oculto. Aqui do Rodrigo, aqui, ó. Peraí. Vamos lá. Dólar a 4 ainda é possível? Pois então, eu gostaria de dizer que sim, mas tá difícil de ver o dólar a 4 porque a gente não tem tomada, a gente, no Brasil, política, governo, em todos os sentidos, não é só o executivo, o Bolsonaro tá fazendo tudo errado, o Paulo Guedes faz tudo errado, é todo mundo junto, tá? Então, eu falo em estado, lato sensu, pra mim como eu digo, ai governo, sou contra, pra mim essa é a minha filosofia política, e todo mundo tá fazendo muita coisa errada. E claro que isso gera uma série de consequências, essa incerteza, imprevisibilidade, né? E a incerteza fiscal, que está aí latente, e isso faz com que o nosso câmbio fique muito depreciado, porque é uma válvula de escape para a precificação do risco Brasil. Além da curva de juros, o câmbio também é isso. E como o Banco Central deixa ele à deriva, tá difícil de ver ele voltar. Mas eu queria botar até um... Deixa eu ver aqui, ó. Porque eu estava olhando esse gráfico antes, ó. Peraí, ó, fiz caca aqui só um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo, pra mim é ao vivo. Ah, agora sim, ó. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem... Essa é a TCR, que é a taxa de câmbio real. Já fiz vídeo sobre isso e vou colocar o vídeo aqui em cima para quem quiser entender a lógica por trás deste cálculo. Mas, basicamente, é a evolução da taxa de câmbio real, que é medida pela variação do poder de compra americano, pelo CPI, e a variação do poder de compra do real pelo IPCA. Então, isso significa que quanto mais distante de 100 está essa taxa, mais descolado dos fundamentos está o câmbio. Ou seja, o mercado depreciou demais a moeda, e além do que justificaria apenas a nossa inflação relativa, comparando com os Estados Unidos. E quando está abaixo de 100, a nossa moeda está muito valorizada. E o que a gente tem nesse momento é que praticamente ali desde 2018 está acima de 100, e claro, depois de fevereiro ou março do ano passado, disparou para acima de 140, então hoje dá para dizer que o real está 40% subvalorizado. Mas isso não está voltando porque há essas incertezas todas no ar. Aí será que a gente pode ver a TCR voltar para nível de 100? Hoje, se ela voltasse para 100, ou seja, se o câmbio de mercado estivesse no mesmo patamar da taxa de câmbio, como é que a gente diz? A taxa de câmbio justa, ou taxa de câmbio correta, ou taxa de câmbio de equilíbrio, por meio da teoria da paridade de poder de compra, o nosso câmbio teria que estar em cerca de R$ 3,75. Então, será que pode voltar para esse patamar no curto prazo? Tá difícil de ver, até porque a gente tem as eleições do ano que vem, então, olha, no curto prazo eu diria que não. Mas à medida que o tempo vai passando, a nossa taxa de equilíbrio também vai aumentando. Como a nossa inflação é sempre maior do que a americana, a tendência inexorável é que nosso câmbio siga subindo, a taxa de câmbio de equilíbrio. Então, em algum momento, a taxa de câmbio vai ser 4, daqui a pouco vai ser 4,20, daqui a pouco vai ser mais. Então, começa a ficar cada vez mais distante.
Não é impossível, mas a gente precisaria fazer muita coisa correta e hoje não está sendo feito, então difícil ver no curto prazo. Dei uma volta enorme para dizer que, olha, no curto prazo acho difícil a gente ver. Talvez aconteça, talvez, mas eu não contaria com isso. Aqui do Montalvão Wellington. A autonomia do Banco Central que o Brasil possui agora nos blinda do que está acontecendo na Turquia? Sim, porque hoje o presidente lá, o Erdogan, consegue trocar. Ele está trocando, acho que a cada mês ele troca o presidente do Banco Central. E hoje o nosso presidente, o executivo, não tem mais poderes para isso. Ele precisa esperar vencer o termo do atual incumbente do Banco Central, que seria 2 anos depois das eleições presidenciais. Aí sim ele poderia indicar um novo diretor. Então, de certa maneira, essa interferência política direta na administração, sim, nos blinda. Vamos lá. Aqui tem uma boa, do Gabriel Oliveira. Por que os bancos comerciais têm títulos públicos em seu balanço? Primeiro, pelo óbvio, porque o título público, dívida soberana local, é o título mais seguro de cada jurisdição, sempre entre aspas, é claro, porque depende de cada jurisdição, mas é considerado o título mais seguro. Esse é um motivo. O segundo é que os principais bancos são também dealers primários. E são bancos que têm esse privilégio, que estão plugados no Banco Central, mas é um privilégio que também vem com algumas obrigações, como, por exemplo, os dealers primários precisam comparecer nos leilões do Tesouro Nacional e adquirir os títulos quando o Tesouro faz um novo leilão para se financiar. Então há um privilégio, há um bônus, mas também há um ônus que é uma obrigação. Então eles acabam que invariavelmente são sempre investidores de dívida pública porque têm alguma obrigação de financiar o Tesouro. Claro que não é uma obrigação de financiar a qualquer custo, e por isso que as taxas de juros, inclusive as que o Tesouro está pagando para se financiar, elas vão variando no mercado e atualmente variaram bastante, subiram muito, mas ainda assim os bancos precisam comparecer e fazer mercado para a dívida pública. Vamos lá. E claro que depois, no segundo momento, a política monetária do Banco Central é executada por meio da compra e venda de títulos públicos e imposto dos bancos. Então, esse é outro motivo que o Banco Central precisa que os bancos detenham dívida pública para fazer política monetária. Aqui tem uma boa aqui, ó. Qual é o principal fator para os gargalos em portos norte-americanos? Mão de obra? Sim, mão de obra é um dos principais fatores. O fato de que alguns portos fecharam também na Ásia por conta de suspeita de casos de Covid, eles isolam o pessoal, fecham a operação portuária, isso vai acavalando, né, vai gerando vários navios parados esperando para descarregar, então tudo isso vai gerando um efeito de bola de neve, onde é difícil conseguir dar conta de tudo que já acumulou do passado. Então, hoje ainda tem vários navios esperando para descarregar no porto de Los Angeles, que é o principal dos Estados Unidos. E esse é um fator, mas a mão de obra também é um dos grandes fatores, porque há também uma falta de caminhoneiros nos Estados Unidos, também lá, para conseguir descarregar os contêineres e levá-los para todos os centros de distribuição. Então, esse também é um problema. Vamos lá, o que mais? Aqui do Vital. Como acompanham os preços das commodities, petróleo, minério, urânio, cerâmica? Bom, pelo TradingView, aquele que eu mostrei, que eu estou sempre mostrando, o Trading Economics também, praticamente tem tudo lá, ou bota no Google que vocês vão encontrar. Aqui do Jonas. Não achas que ano que vem teremos uma melhora da economia até as eleições, mas depois tudo desanda? Difícil dizer isso, né? Eu acho que a gente precisa primeiro passar por essa incerteza de momento, que é a aprovação da PEC, do orçamento, teto de gastos. Isso é engraçado como muitas vezes a incerteza em si é pior do que o fato. Ou seja, enquanto ele não é consumado, a gente não sabe para que lado vai, tem essa incerteza, isso causa mais volatilidade e turbulência nos mercados do que a gente saber, olha, agora foi aprovado, é uma porcaria, mas é uma porcaria conhecida. Ou ao contrário, foi aprovado e é uma notícia excelente. Ótimo. Mas o pior é ficar nesse ambiente, assim, todo ambivalente, onde a coisa não vai para um lado e para outro. Então, acho que isso é o pior. Essa incerteza que paira no ar, a gente não consegue ultrapassar essa etapa. Mas difícil dizer se vai ter uma melhora até o ano que vem. Assim, a gente está vendo já
uma provável desaceleração, a taxa de juros vai aumentar mais, isso vai acabar desacelerando. Talvez o governo lance mão dos bancos públicos para continuar fluindo crédito para a economia, isso pode manter a atividade econômica um pouco mais elevada, porque, claro, tem as eleições. E aí depois desanda, será que pode ser algo do tipo, foi a Dilma em 2015, onde veio a fatura, chegou em 2015? É possível, mas eu acho que os desequilíbrios daquela época foram piores do que o que a gente tem agora. Então, não sei se desanda, eu acho que é mais talvez um problema de longo prazo e não, em 2023 vem a fatura. Não sei se é o caso. Vamos lá, quais são para você as fragilidades de longo prazo para o Bitcoin? É uma boa pergunta. Eu não sei se é uma fragilidade, mas é talvez um obstáculo para ele ser mais usado como moeda corrente, como método de pagamento, que é a volatilidade que a gente está vendo no preço do Bitcoin. A volatilidade ainda está bem elevada e eu confesso que a minha expectativa era de que... Minha expectativa, olhando para trás, quando eu comecei a estudar esse mundo, 2013, 2014... onde eu imaginava que depois de certo volume de negociação e de alcance, de disseminação e adoção do ativo, que a gente teria uma volatilidade menor. Mas ela ainda permanece elevada. Então, se a volatilidade seguir muito elevada, mesmo com o crescimento da adoção, mais investidores, mais fundos, mais países utilizando, se a volatilidade não cair mais consistentemente, vai ser difícil ver o Bitcoin realmente sendo usado como meio de troca. Mas isso não é uma fragilidade em si, mas talvez impeça ele de ser um dinheiro eletrônico tão cedo. Mais perguntas aqui, deixa eu ver. Indicação de livros, que eu já dei vários. Eu vou colocar um vídeo aqui também sobre indicação, 2 vídeos sobre indicação de livros, vou colocar eles aqui. Curso para começar a operar no mercado cripto. Pô, tinha agora com a 5ª turma do ciclo de mercado, porque como bônus a gente tinha um curso inteiramente produzido por mim sobre o Bitcoin e o futuro do dinheiro, e junto com outro bônus, uma experiência com o Stormer, onde ele estará operando ao vivo por 3 horas. Essa live ainda não aconteceu, mas somente para quem está dentro da 5ª turma do ciclo de mercado. Lockdowns na China junto com crise energética, o quanto vai atingir o mundo? Essa é uma boa pergunta e de fato a gente está vendo a China com a política de tolerância zero com casos de Covid e algumas mídias aí, imprensa, já estão dizendo que a situação atual da China é pior do que foi lá em Wuhan, acho que é assim que se fala, né? Wuhan, em 2019, quando começou o final do ano, início de 2020, que agora estaria pior, que está mais espalhado lá e mais surtos. E claro que isso, se a política é de tolerância zero, isso vai causar lockdowns, vai causar mais desaceleração na China, e isso vai ter repercussões em operações portuárias, gargalos nos Estados Unidos, no restante do mundo, o preço de frete, e o Brasil também pode sentir um pouco disso. Então, mais a crise energética que eu já falei, né? Boa aqui do Paulino Cruzeta aqui, ó. Currency Board seguido ortodoxamente com âncora em dólar funcionaria no Brasil? Não, porque eu não consigo imaginar o Brasil seguindo ortodoxamente uma política monetária de disciplina. Então, funcionaria por algum momento, mas cedo ou tarde chegariam as pressões para precisamos inflacionar a moeda. Essa taxa de câmbio não é boa para a economia, não é bom para os pobres, tem inflação muito baixa, então precisamos de programas sociais, sempre usam essa desculpa, e isso está impedindo o Estado de se financiar e conseguir emitir mais moeda. Então, funcionaria até o dia que não funciona mais. Currency Board longevo, talvez o último, o mais duradouro, seja o de Hong Kong, e que talvez esteja próximo de perder a paridade com o dólar. Eu sei que tem o Kyle Bass, que eu acompanho bastante, ele é o CEO da Heyman Capital, e ele há muito tempo tem essa tese, uns 2, 3 anos tem a tese de que o Hong Kong dólar vai perder a paridade, ou seja, vai break the peg. Ainda não aconteceu.
ele tem muita fundamentação econômica por trás desse call macro, mas, cara, moedas é difícil acertar e, sobretudo, uma moeda que agora está com mais controle da China comunista. Então, mas é o Currency Board que mais durou. Por que eu falei isso? Assim, porque o Currency Board acho que funciona mais numa economia pequena, bastante livre, onde há mais disciplina e menos pressões fiscais, que não é o caso do Brasil. Aqui tem uma do Tomás Santos aqui. Como posso me tornar seu sócio? Muito fácil, você pode vir trabalhar na Liberta, e aí você cresce na Liberta, se destaca e você vira um sócio da Liberta, assim como todos aqueles que crescem e mostram trabalho, se esforçam, ganham seu espaço e por meritocracia podem se tornar sócios da empresa. Então assim você pode ser meu sócio. Link da Liberta aqui na descrição do vídeo. Deixa eu ver. É possível que o QE após 2008 tenha inflacionado os lucros, além de inflacionar o preço dos ativos? Sim, em parte isso pode acontecer, e a inflação no curto prazo, ela também inflaciona lucros, então sim, isso pode acontecer, sim. Vamos lá, mais perguntas. Muitas informações na internet, como filtrar tudo para quem é novato? Eu diria primeiro conhecimento de base, saber o básico sobre economia, como funciona o mundo, como funcionam os mercados, como funciona moeda, sistema financeiro. Comece do básico, depois você vai... Quando você domina o básico, aí você consegue entender o restante. Essa, inclusive no ciclo de mercado, a forma que a gente estruturou o curso, né? Eu estou falando dele, mas as matrículas não estão abertas mais, mas é importante saber, porque a preocupação que eu tive na hora de estruturar foi justamente de dar esse conhecimento de economia, princípios básicos, mas essenciais sobre economia, para entender como o mundo funciona. Porque você consegue pegar um jornal, ler a notícia, ou ler o novo programa de governo, e você mesmo consegue analisar aquela nova política e entender o seguinte, pô, essa política vai ter esse e esse efeito, no curto prazo pode gerar isso, mas mais a longo prazo pode gerar isso. Então, se esse é o caso, isso pode acontecer com o meu setor, com a minha empresa, com os meus ativos, com a minha região, etc. Então, acho que isso é fundamental para ter o domínio da boa teoria econômica para conseguir interpretar os fatos do mundo. Vamos lá. Acha que a demanda pelo minério de ferro vai cair ainda mais? Excelente pergunta do Wesley Wallace. Pois então, deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui, porque esse é um tema importantíssimo e claro que imagino que tem muita gente aqui que é investidora da Vale do Rio Doce. E a questão do minério, o minério deu uma disparada absurda. Deixa eu até botar ele na tela aqui. Eu gosto de sempre ilustrar quando estou falando de alguma coisa, então... Vamos lá, aqui tem, deixa eu botar o FEF aqui, que é o futuro de minérios, deixa eu encontrar ele aqui, vamos lá, boa. Ó, o minério de ferro, deixa eu botar aqui o último ano todo, olha o que aconteceu. O minério de ferro saiu da máxima lá de quase $230 e agora está ali em mais de 50% de queda. Se a gente aumentar um pouco a janela aqui, ó, deixa eu botar, ó, é uma queda relevante. Mas eu diria que esse surto aqui foi mais algo fora da curva do que algo que a gente pode voltar a ver tão cedo. É a minha expectativa e eu vou explicar o porquê. Um dos grandes consumidores de minério de ferro é justamente a China e é o nosso principal parceiro comercial e que um quinto ou quase um terço das exportações para a China é minério de ferro e outro terço é soja, então agronegócio. Mas o minério de ferro está ligado à construção civil, porque é preciso minério para fabricar aço, seja aços planos, seja aços longos para construção civil. E a verdade é que, como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu fiz vários vídeos, a China passa por um momento de estouro de bolha imobiliária, que é a maior bolha imobiliária da história do planeta, e eu vou fazer outro vídeo sobre isso, porque é importante entender, assim, quando a gente analisa mais a fundo, as cifras e estatísticas de a relevância da construção para o PIB, crescimento do crédito, oferta monetária, consumo de matéria-prima, o que aconteceu na China nos últimos 12, 15 anos é absolutamente surreal. E isso é uma bolha imobiliária e que ela está estourando, mas como tudo na China, a gente não tem a real dimensão do que está acontecendo por lá.
porque mascaram as notícias, porque omitem, porque distorcem. E a verdade é que essa bolha está estourando. Essa semana, outra construtora, que acho que é a Casa, ou Kaisa, divulgou que estava dando calote numa dívida que estava vencendo. Então esse problema está acontecendo. E se o setor imobiliário está estourando, a sua bolha imobiliária na China está estourando, o mínimo que a gente pode esperar é uma desaceleração da economia do país. Porque como a construção é tão relevante, isso vai repercutir em toda a economia. Mas sobretudo repercute no setor da construção, que demanda muito aço, que demanda muito minério, e que, portanto, se o setor está desacelerando, toda a cadeia produtiva que ampara a construção vai acabar sentindo, e por isso acho que o minério vai seguir sentindo, e não consigo imaginar o minério realmente tendo novas máximas de preço no curto prazo. Mas, como eu sempre digo, posso estar completamente errado. Vamos lá, mais pergunta aqui. Então, falei da China. 3 classes de ativos para se proteger da inflação e o racional sobre elas. Pô, já falei tanto. Eu diria que título de renda fixa atrelado à inflação são bons instrumentos, mas, claro, a inflação oficial, que é o IPCA, e todo mundo tem a sua própria inflação. Então, outra forma, ativos de boas empresas, papéis de boas empresas, especialmente aquelas que têm o chamado pricing power, que consegue repassar a inflação e acabam se beneficiando. Ouro, para mim, é um ativo de proteção, mas não é aquele ativo que vai dar a disparada no seu portfólio. E, claro, para mim, Bitcoin é uma alternativa sempre importante. Aqui tem uma pergunta importante, ó, do IPO do Nubank. Você acha que está muito esticado? Quer dizer, a notícia é muito importante, mas eu não sei responder porque eu ainda não analisei o prospecto do Nubank. Acho que eu tenho que fazer isso, né? Então, eu não gosto de me comprometer, mas eu acabo me comprometendo. Então, tá aí, vamos olhar o prospecto do Nubank e fazer um vídeo sobre isso. Muito bem. Aqui mais uma aqui interessante, ó. O que você acha sobre o planejamento da Janet Yellen de taxar os ganhos não realizados? Cara, eu acho um absurdo. Um absurdo. Ganho não realizado. Então imagina, você tem um imóvel, você tem Bitcoin, você tem qualquer ativo, ele se valorizou, mas você não está realizando, você continua segurando o ativo, e aí virou o ano fiscal, se ele se valorizou, você tem que recolher tributo sobre ele. E se você tem patrimônio, mas não tem renda, não tem liquidez, como é que você faria para pagar esse imposto? Tem que realizar alguma coisa para gerar dinheiro, liquidez e pagar o imposto. É realmente uma excrescência. Não acho que vai adiante, mas eles ventilaram essa ideia. Como funcionariam o financiamento e o crédito tendo o Bitcoin como moeda? Da mesma forma que funciona hoje em dia, e talvez até com... Talvez não. Possivelmente com mais transparência e mais solidez do sistema financeiro, porque talvez um sistema baseado em Bitcoin trouxesse uma gestão de liquidez mais prudente por parte dos bancos. Ou seja, até na ausência de um banco central que está lá com o poder de resgatar instituições, injetar liquidez no sistema, não havendo essa agência, essa entidade, você consegue embutir no sistema um senso de prudência, de mais conservadorismo, de boa gestão de liquidez, de concessão de crédito, até maior do que num sistema com essa entidade. É o chamado prestamista de última instância, né, que é o Banco Central. Mas também teríamos crédito com o Bitcoin. Vamos lá. Quando os juros americanos começarem a subir, teremos uma provável baixa na cotação do ouro? Depende. Se o juro subir junto com o juro real, porque a expectativa de inflação permanece inalterada, então sim, o ouro pode cair. Então o juro real subindo, o ouro pode cair. Mas se o juro nominal subir e o juro real se mantiver inalterado, porque as expectativas de inflação aumentaram, aí o ouro pode ficar também inalterado ali, como tem ficado nos últimos meses. Por onde começar a estudar análise gráfica? Stormer, Thiago Bizzi, Fabrício Lorenz, Leandro Ruschel, são os mestres aí da Liberta, da LS, quem conhece bastante sobre o assunto. Vou colocar o link na descrição do vídeo também. Forma mais segura de holdar BTC. São várias formas, holdar seria custodiar, né, guardar.
Você precisa separar e diversificar a forma de custódia, mas sem dúvida que a mais segura é com carteiras em hardware, seja uma Ledger ou até a Cold Card, que é um nível de segurança maior. Cold Card, que é da CoinKite. Tem um brasileiro, por sinal, que é o Rodolfo Nova, que está sempre no Twitter, um cara muito engraçado. Quais as melhores faculdades aqui no Brasil de administração? Boa pergunta. Não sei dizer. Talvez INSPER, IBMEC. É uma boa pergunta. Se alguém souber, comente aqui no vídeo. Aqui mais uma pergunta do Marlon. O pessoal gosta de perguntar isso. Imagine que você seja nomeado ministro da Economia. Quais seriam suas primeiras ações? Alguns dizem que deveria ser renunciar. Mas enfim, digamos que por hipótese eu aceite, o que eu não acho que vai acontecer, nem que eu vá ser indicado e nem que eu vá aceitar. Mas caso isso aconteça, primeiro é montar a equipe com pessoas capacitadas que compartilham da mesma visão que eu tenho de diminuir o tamanho do Estado, de diminuir a carga tributária, de fazer uma reforma tributária e desatar esse nó, esse emaranhado que nós temos de tributos, sem CPMF, sem tributação de dividendos, a não ser que se tributar o dividendo esteja junto de uma reforma maior, onde, no todo, a reforma realmente fique menos onerosa para a sociedade. Que mais? Pessoas que também compartilhem da visão de é absolutamente necessário controle fiscal, estabilidade da moeda, estabilidade cambial, porque sem isso não tem como a economia ir adiante. Eu diria que essas seriam as primeiras ações, sem dúvida alguma. Qual o possível efeito da PEC dos precatórios na economia? Pois então, tem dois efeitos. Eu acho que o primeiro que já tá dado, o governo atual ele já abriu mão, digamos, do controle fiscal austero mesmo, e agora o objetivo é eleitoreiro, não dá para se enganar. E o objetivo da PEC tem muito desse elemento eleições 2022. Agora, a alteração do teto de gastos e o novo aumento que vai ter de gastos agora por conta do auxílio e o calote dos precatórios, né, o parcelamento dos precatórios, é mais uma dessas inseguranças jurídicas do Brasil, parcelamento de precatórios. O aumento de gastos em montante absoluto não é algo assim, vai desandar completamente o fiscal, mas é uma sinalização que vamos para um regime de menos controle fiscal, onde isso não é realmente a prioridade. Então é uma sinalização ruim. Mas o ponto positivo, como eu falei já na outra resposta, é que tirando essa PEC da frente, pelo menos sai essa incerteza do ar que está aí, o pessoal remoendo em cima disso, a gente não consegue ultrapassar essa etapa, e isso é muito ruim. Isso que fica atravancando o restante da economia dos mercados. Mas não acho que é um efeito devastador, mas para longo prazo não é bom. Você acha que a curva de juros começa a declinar em 2023? Olha, a curva longa talvez comece a declinar em 2023, mas para o fim do ano, 2023, sim, é possível. Mas a curva curta, digamos que ano que vem a Selic vai para 10% ou mais, talvez 11%, e aí acabe o ano aí perto disso, 10,5%, 11%. 2023 já dá para ver uma queda de Selic? Possivelmente. Então, queda de Selic e juros curtos também é possível ver em 2023. Mais aqui. Aqui tem uma boa aqui do José Carlos. Faz um vídeo sobre a cripto do Round 6, que é aquele Squid Game, né? Que... eu tô rindo que é um negócio bizarro. Eu tenho que olhar mais a fundo, mas o que eu vi que era um esquema mesmo de pump and dump. Desenvolveram uma nova criptomoeda aí baseada no jogo, inspirada no jogo, acho que era Squid Game, Coin, algo do tipo, e que ela chegou a 2 trilhões de dólares de valor de mercado e colapsou para zero em questão de segundos. E tem um vídeo rolando na internet do cara que estava assistindo isso e vendo o negócio ir a zero, virar pó. Então, por enquanto é só isso que eu posso dizer.
Espero que... Será que é tão tosco quanto isso? Espero que não, mas pode ser. Qual o impacto do tapering na Bolsa dos Estados Unidos? É semelhante aos juros no Brasil e Ibovespa? Pois então, no Follow the Money dessa semana, na quarta-feira, foi especial sobre a decisão do Fed, do tapering. Acabei não fazendo vídeo aqui pro canal. Mas os assinantes viram toda a minha análise. Assim, o tapering é apenas uma redução dos estímulos. Ou seja, o Fed vai imprimir num ritmo um pouco menor até parar no final do ano no meados do ano que vem. E talvez depois elevar juros. Ainda é incerto se a elevação de juros vem em 2022 ou 2023. A minha expectativa, não é a do mercado, a minha expectativa que pode potencialmente ficar mais para 2023 até essa elevação e não 2022 ainda. Mas vamos aguardar. Com relação à Bolsa americana, olhando graficamente, assim, tem poucos sinais de reversão de tendência, mas é claro que cada vez mais os múltiplos vão se esticando. Então, múltiplo de receita, múltiplo de lucro, PL, o Price to Earnings e o Price to Sales, os dois estão esticando ainda mais, né? Expansão de múltiplo. Até onde isso vai sem nenhuma correção, realmente é difícil saber. Mas eu diria que o tapering, enquanto ele estiver acontecendo, não é ele que vai trazer grandes consequências para a Bolsa. Talvez seja mais quando ele parar, meados do ano que vem, e quando vier uma elevação de juros. Acho que antes disso não tem catástrofes maiores por conta do tapering. Mas o mercado está muito vulnerável, então sempre cuidado. Só diminuir aqui, peraí. Agora sim. Boa, vejo que está estourando aqui pela câmera, mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aliás, deixa eu até ver como é que tá de tempo, 44 minutos, então vamos tentar responder mais, ou um pouco menos, vamos lá. Como os bancos centrais imprimem dinheiro se não for por QE? Antes do QE, quando tínhamos a política monetária tradicional, define taxa de juros e com isso o Banco Central busca atingir um alvo de taxa de juros, o que a gente tinha, vou botar aqui, era o Banco Central definir a taxa de juros e digamos que ele decida diminuir a taxa de juros. Então está 5%, agora tem que ir para 4%. A maneira que ele faz isso é injetando reservas no sistema, para conseguir aumentar o nível de reservas e com isso influenciar as taxas de juros de curto prazo. Eu acho que eu já fiz vídeo sobre isso, vou tentar lembrar e colocar aqui em cima. Então essa impressão de dinheiro, que não é um QE, mas é criação de reservas, impressão de dinheiro, é assim que o Banco Central cria moeda, não sendo por QE, pela própria política monetária, ao reduzir as taxas de juros. Que mais? Tadadá. Agora eu vou tentar ler várias aqui, porque tem muitas. Vamos ver se tem alguma diferente. Acho que eu vou ter que acelerar o vídeo depois ou simplesmente cortar aqui. Por que o franco suíço está tão valorizado em relação aos outros pares? Estratégia? Não, simplesmente porque há muita demanda pelo franco suíço, é visto como um porto seguro. E até, curiosamente, em termos de taxa real, o franco suíço é que tem das maiores taxas reais hoje do planeta desenvolvido. Olha a taxa do Tesouro Suíço, menos a inflação do franco suíço, e bota uma taxa de juro real maior que os Estados Unidos, maior que o Brasil, maior que a Europa. Vamos ver o que mais. Estando no Brasil, vale a pena ficar full exposto ao mercado americano, all-in? Depende dos seus objetivos, mas eu talvez fizesse a pergunta ao inverso. Com certeza não vale a pena ficar all-in Brasil e moeda brasileira. Se vale a pena ficar all-in mercado americano e moeda americana, certamente vale mais do que o inverso apenas no Brasil. Essa é uma forma que eu responderia esta pergunta. Deixa eu botar aqui mais. Aqui. Agora tá abrindo o céu. Vamos lá. Mais perguntas. Aqui tem uma muito boa. Qual a melhor sequência para assistir os vídeos do seu canal? Aprender o máximo. Pois então,
O canal aqui não tem uma estrutura clara, a gente tem algumas playlists de temas específicos, playlists com palestras minhas, palestras sobre Bitcoin, básicos sobre Bitcoin, playlist aquela sobre por que o Fed está encurralado, é isso. Eu diria para assistir os vídeos mais recentes, talvez de 2 anos para cá, porque eu acho que eu melhorei bastante como comunicador e minha performance aqui na frente das câmeras. Eu olho meus vídeos do passado, eu tenho vontade de me esconder. Mas enfim, essa é uma forma. A outra seria aguardar a próxima turma do ciclo de mercado, porque é realmente aí que eu consigo passar um conhecimento muito estruturado, com organização, lógica, início, meio e fim, onde no canal a gente não tem esse objetivo, né? Mas prossigamos. Bitcoin é reserva de valor. Bitcoin é uma potencial reserva de valor. E tem sido. Crise econômica e política te preocupa em relação aos investimentos? Ao ponto de você... Peraí que tem mais uma... Peraí. Acho que tinha uma continuação, uma pergunta, mas acho que não foi. Bom, crise econômica e política te preocupa em relação aos investimentos? Não, porque o meu objetivo é justamente ter ativos que vão performar bem independente do cenário. Se for um cenário muito adverso, aversão a risco, recessão, crise econômica ou política, eles vão ou se machucar menos ou até se favorecer. Por exemplo, digamos que é uma crise política no Brasil, sei lá, extrema esquerda no poder ano que vem, Ciro Gomes diz que vai ganhar a eleição e diz que vai destituir a diretoria do Banco Central no primeiro dia, ele já falou que vai fazer isso, não tem poderes legais, mas digamos que ele faça qualquer decreto para conseguir fazer isso. Enfim, aí dólar dispara, vai para 6, 6,5, 7, 7,5. Cara, terrível. Vai destruir a economia brasileira, não tem dúvida. Mas do ponto de vista dos meus investimentos, cara, vai ser tranquilo. Como eu tenho muita exposição a dólar, não me preocupa esse cenário. Então é importante você ter esse tipo de exposição, que a gente pode chamar de convexa, onde você tem mais a ganhar do que a perder. Então, se for o contrário, cara, vai um candidato bem mais liberal, com uma pauta liberal, realmente diminuir o tamanho do Estado, consegue implementá-la, estabilidade cambial, estabilidade de inflação, de moeda, tudo, e o câmbio vai para 13,5. É excelente. Então, só vou me favorecer, me beneficiar desse cenário. Então, acho que essa é a maneira. E respondendo não, crise econômica e política não me preocupam com relação aos meus investimentos. Aqui uma pergunta boa. Quais canais do YouTube você acha bacana seguir? Pois então, eu acabo indo muito para conteúdos de fora, em inglês. Eu gosto do Real Vision, aqui eu tenho visto pouco Real Vision ultimamente. A turma do Brasil Paralelo, da Brasil Paralelo aqui no Brasil, são sensacionais, eu gosto muito do conteúdo deles. Os documentários que eles têm feito são espetaculares. E agora estão com serviço de streaming também, recomendo demais. Então, Brasil Paralelo, aqui no Brasil. Lá fora, além do Real Vision, cara, eu acho que eu vejo pouco YouTube. Eu tô tentando pensar aqui o que eu assisto. E não tem nenhum que eu assista assim com frequência. Eu acho que hoje eu assisto mais... Eu leio mais sites... Eu escuto mais podcasts, mas canais de YouTube eu não tenho assistido muito, não. Pois é, um paradoxo. Uma ironia, na verdade. Quais serão as 3 potências econômicas daqui a 10 anos? Estados Unidos vai seguir como potência econômica. China, marginalmente, não vai ultrapassar os Estados Unidos. Não em PIB per capita, não tenho a menor dúvida disso. Talvez em PIB absoluto possa ultrapassar, pelo tamanho do país. Mas ela está a China está no momento de esgotamento do seu modelo econômico. Então isso vai retardar essa ultrapassagem e potencial potência hegemônica do futuro. Eu acho que é isso, né? E terceira, cara, Japão, Alemanha e Japão estão sempre aí, né? Mas uma coisa importante, a Alemanha... É um comentário que eu já fiz no outro vídeo desses de perguntas e respostas.
A Alemanha é um dos países que mais se fragilizou com relação à matriz energética, desativando reatores. Realmente há um lobby muito forte contra a energia nuclear, reatores nucleares desativaram, e há o lobby contra novos reatores. Isso faz com que a Alemanha tenha do custo energético dos mais caros da Europa, certamente a Europa Ocidental. Isso faz com que ela tenha uma rede de geração de energia menos confiável do que outros países. E se ela seguir nessa onda ESG, combate à mudança climática, ignorando a energia nuclear, cara, eles vão começar a perder postos na economia mundial por conta disso. E não subestimem a questão energética, como ela pode atrapalhar o crescimento econômico do país, especialmente ganhos de produtividade. Já vi aqui, mas Bitcoin vai a 100 mil ainda esse ano? Não sei, é possível. Sentindo falta dos seus vídeos no YouTube, é o mais sensato que sigo. Obrigado, eu também sinto falta de fazer, mas como eu digo, eu estava num momento aí profissional que me impedia de dedicar mais tempo aqui, mas eu quero nessa semana botar mais vídeos e obrigado por acompanhar. Aqui uma do Gabriel Broda. Você também investe em ETH ou CBTC? Pelo Hash 11 que eu tenho, eu acabo investindo no Ether. Aqui tem uma boa, do Rick Borsato. O que torna uma criptomoeda realmente descentralizada? O ETH, o Ether, é descentralizado? Pois então, essa é uma ótima pergunta e não há uma única métrica pela qual a gente possa mensurar e dizer esse é mais descentralizado que esse. Mas tem algumas. A própria mineração, o nível de descentralização da mineração, qual é o contrapeso, né, o chamado pesos e contrapesos com relação aos mineradores. Se houver um conluio de mineradores, o chamado ataque de 51%, eles realmente podem perverter a rede ou não? Como é que é esse jogo de força? Então, quanto mais descentralizado for o processo de mineração, que é a validação de transações, a segurança da rede, é importante, mais descentralizado vai ser o projeto. O quão pulverizado é o grupo de desenvolvedores, aqueles que estão programando, escrevendo os códigos do sistema e mantendo o software atualizado, quanto mais melhor, quanto mais globos oculares inspecionando os códigos e contribuindo com novos códigos, melhor. Mas há um grupo de pessoas que tem uma influência maior, que tem um poder decisório maior do que os demais participantes da rede. É importante que não tenha essa figura em nenhum projeto. Então, quanto menos houver essa presença de influência, melhor, mais descentralizado será. Quando a gente olha sobre essas métricas, para mim o Bitcoin é o único que está nesse posto que, sob vários aspectos, é o mais descentralizado. Aí, por exemplo, eu vejo o pessoal falando muito de Cardano. Maravilhas do Cardano, tecnicamente é muito elegante, etc. Agora, digamos que o Cardano ultrapasse o Ethereum, ultrapasse o Bitcoin, acabe sendo a principal criptomoeda, ADA, a mais adotada, a mais valorizada, a maior parte de transações, etc. Vocês acham que em algum momento, se o governo americano, o Fed, eles perceberem, opa, Cardano é a real força agora é concorrente ao dólar. O que vocês acham que aconteceria com o Charles Hoskinson, que é o criador lá do Cardano, a principal figura influente da rede? Cara, então não podemos ter uma pessoa como essa nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de rede, com esse potencial de ser um ativo realmente mundial, talvez um dinheiro da economia global no futuro. Não podemos ter esse tipo de figura. Portanto, tem que ser o mais descentralizado possível. E aí, respondendo a pergunta, o ETH é descentralizado? Eu diria que ele é mais descentralizado que o Cardano, mas menos do que o Bitcoin. Então, também não é um absoluto. Assim, esse é o nível máximo de descentralização. Acho que quanto mais, melhor. Acho que eu respondi. Vamos lá, mais perguntas aqui. Com as decisões do governo brasileiro em relação à economia, podemos esperar o dólar a 6? Sim, dependendo do que acontecer, pode ir para 6, não tem dúvida. Mas para mim esse não é o cenário base. Eu acho que está agora se dissipando essas incertezas, vai passar a PEC dos precatórios de alguma maneira, sendo boa ou ruim,
ela não é catastrófica, é uma sinalização ruim de longo prazo, mas não é catastrófica. Isso sai do radar, acho até que a gente pode ter uma distensão aí, distensionamento da turbulência política, de volatilidade, e isso pode repercutir positivamente para a taxa de câmbio. Até porque, pô, a gente está vendo aí, a taxa de juros nossa está em 7,75%. Na próxima reunião o Bacen vai levar mais 1%, mais 1,5%, então vai para 9,25%. Cara, é bastante carrego, alguma hora isso também faz preço na moeda. Deixa eu agora aumentar aqui. Vamos seguir aqui. Aliás, eu acho que eu vou ter que encerrar. Vou mais 2 perguntas, depois eu encerro, porque senão vai ficar muito longo. Talvez eu tenha que fazer mais um vídeo, hein? Vamos lá. Como ver o futuro dos jogos Play to Earn e o metaverso? Pois é, agora tudo é o metaverso aí do Facebook, né? Meta, que eles mudaram o nome. Primeiro, os jogos Play to Earn. Tem o Axie Infinity, que eu nunca fiz vídeo aqui no canal. Eu acho que é muito bacana esse mundo todo e tem muita aderência à tecnologia de criptomoedas, um dinheiro eletrônico que funciona apenas na internet, no mundo digital, com todo esse mundo de games. Acho que é um uso óbvio que está caindo de maduro, por isso estão utilizando. Os NFTs também vêm nesse sentido. Então, eu acho que tem tudo a ver. Sobre o metaverso, cara, eu acho que tem muito hype ainda na questão toda de metaverso. Vamos ter alguma coisa sobre metaverso, realidade virtual, essa segunda vida no ambiente todo virtual. Será que isso realmente vai pegar? Eu tenho minhas dúvidas, sou cético, não vou dizer que não vai pegar, que é uma besteira, etc., mas sou mais cético e hoje não estou tão empolgado com relação a isso. Mas, como já estive muito errado com relação a algumas coisas do passado, em especial sobre o Bitcoin, posso estar errado com relação ao metaverso. Mas é um tópico para estudar mais. Eu vou encerrar por aqui e talvez eu faça até mais um vídeo gravando sobre perguntas, porque tem várias ainda e acho que vale a pena responder. Então, fico por aqui, até o próximo vídeo e acho que é isso, né? Valeu, pessoal! Eu espero lembrar de colocar todos os links aqui de vídeos que eu linkei e que as respostas tenham ficado inteligíveis. Inteligíveis. Caramba, cara. Vamos lá.